documentário falando sobre sobre uma força, né, americana lá no Afeganistão, né? Aí, aqueles soldados, eles estão nem aí se os caras estão, né? Ela sai atirando em qualquer coisa. É lógico que o povo do Afeganistão não vai apoiar os Estados Unidos. Eles não veem os americanos como um libertador, como uma pessoa que é só mais de opressão. É mais um opressor. Né? Ele vem aqui para destruir minha casa, para matar meus filhos, né? Aí mostra lá, não sei como é que eles deixaram fazer isso aí, porque mostra assim, ele está jogando. É um nome de soldado. E onde que a gente acha essa oportunidade? Né? Tem um livro legal chamado Pax Americana, e um chamado sobre o Henry Kissinger, que foi o cara sempre ligado ele tem um carro, ele tinha um carro que tem a conversa, e agora a Hillary Clinton. Como é o nome daquele carro? Departamento de Defesa. Departamento de Defesa, alguma coisa assim, secretário de Estado, secretário de Estado, eu acho que é isso mesmo. E aí você, para a gente entender toda a política internacional americana. Aí é uma câmera que os caras colocaram no meio dos soldados que ficam lá no meio do NASA lá do Afeganistão e os caras chegam e tem os caras lá atirando pra gente. Os caras saem jogando bomba em tudo que é lugar e ali no meio tem uma família morando, não sei o que. Aí o cara chega e fala, cara, cadê os terroristas aqui? Olha só, vocês mataram meu filho, olha aquele monte de criança morta, não sei o que. Porque não é chocante, é lógico que nunca vai ter apoio de um país. Em nenhum desses chefes de Estado aí, nem secretário de Estado, nenhum deles enfrentaram nenhum tribunal internacional, né? Então, nenhum deles foram julgados pelo genocídio que eles estão promovendo em tantos lugares do mundo. Né? Na Líbia é a mesma coisa. Cara, eu acho que a melhor coisa que teve na Líbia foi o Gaddafi, né? Realmente quis monstros, porque os caras são os monstros. Gente, eu sou uma pessoa que joga uma bomba contra aquela população, gente, não pode. Mandou estuprar as mulheres. Os caras são, sabe? É tão grotesco aquilo ali, é monstruoso demais. Mas eu dou graças a Deus, gente, de não viver num país desse. A gente é agora é muito triste, tem muita gente sofrendo horrores no mundo, né? Na África, no Iêmen, lá, enfim, muitos lugares. Então por isso que eu acho que tinha que ter algum tipo de força de segurança que invadisse esses países para. Porque. Mas é quem vai entrar na forma positiva. A ONU era para ser isso, né? Essa autodeterminação dos povos é um princípio básico, né? Defendido na nossa Constituição dos países. Porque, assim, essa não intervenção dos países é uma violência, e a violência ela gera outra violência. Qualquer invasão que um país faça a outro, armado, ele vai provocar uma reação nos outros países. Então, nós assistimos tanto no Iraque como também no Afeganistão essa tentativa de os Estados Unidos ser o salvador da humanidade. Então, eu tenho valores que eu levo para vocês, democracia, liberdade, da cidadania. Então, aquilo resultou em quê? Foi em morte, mais morte, contra a violência. Até hoje, né, as pessoas do Iraque pagam o alto preço. O brasileiro morreu lá, né? Logo no início daquela invasão, que era um mal funcionário. Então, quer dizer, na verdade, a solução dessa questão, ela realmente é muito complexa. Complexa do ponto de vista de que a gente gostaria que as mulheres tivessem, não usassem burca, tivessem a mesma liberdade, mas a cultura que está lá é sempre aquela. Né? Então, isso vale para os nossos princípios aqui, de que a melhor coisa é a mulher andar com o rosto descoberto, do jeito que ela quiser, mas para aquelas mulheres lá, será que realmente assim, aquele povo lá, dessa forma? Só que se você não mostra o seu rosto, você não tem identidade nenhuma, né? Porque o nosso rosto é a nossa cultura, nossa hospital. A nossa diferença. Não existe um rosto igual ao outro. Mas então, às vezes, eu acho que a nossa singularidade está no nosso rosto. Aí eu acho que é uma violência que você não poder mostrar
que é